Eu cresci em uma cidadezinha chamada Medicine Bow, no Wyoming. E quando eu digo cidade pequena, eu quero dizer pequena de verdade. Estradas longas, poeira levada pelo vento, poucas casas espalhadas e um silêncio tão grande que, às vezes, parecia fazer barulho. À noite, quase não havia luz. Só o som do vento passando pelas cercas e o rangido distante de metal velho. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhece. E onde todo mundo conhece os segredos. Eu morava só com a minha mãe. Sempre fomos próximas. Ela não era rígida, não fazia ameaças, não gritava. Mas havia uma única regra que ela repetia desde que eu era criança. Sempre com o mesmo olhar sério. Sempre do mesmo jeito. Nunca chegue perto da casa do velho Bob Barnes. Ela não explicava. Não precisava. O velho Bob morava em um trailer afastado, perto do lago. Um lugar que já parecia errado durante o dia. À noite, então, ninguém chegava perto. O trailer ficava isolado, cercado por mato alto, ferrugem e silêncio. Todo mundo da cidade sabia quem ele era. Diziam que ele revirava lixo de madrugada, que falava sozinho, que ficava horas parado, olhando para a água, sem se mexer. E diziam algo pior. Diziam que ele tinha matado alguém. Quando eu perguntava para minha mãe, ela desviava o olhar. Uma vez, só uma vez, ela disse que o garoto que morreu tinha sido amigo dela. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Com o tempo, fui juntando pedaços da história. Bob tinha ido para a guerra do Vietnã por vontade própria. Quando voltou, não era mais o mesmo homem. Se isolou. Se fechou. Como se estivesse tentando fugir de algo que trouxe com ele da guerra. Os adultos sempre avisavam. Depois que escurecer, não passa perto do lago. Alguns falavam com raiva. Outros, com pena. Quando fiz 17 anos, a raiva já tinha criado raízes dentro de mim. Raiva pelo que aconteceu. Raiva porque ele nunca pagou por nada. Raiva por ver minha mãe carregar aquele peso em silêncio por tantos anos. Numa noite, ela bebeu mais do que o normal. Estava sentada à mesa, olhando fotos antigas, com os olhos marejados. E então, ela contou tudo. O amigo dela estava bebendo com outras pessoas perto do lago. Em certo momento, se afastou para ir ao banheiro. Foi quando viu algo estranho. Um homem carregava uma criança nos ombros e entrava no meio do mato. Ele gritou. O homem correu. Eles foram atrás. Galhos quebrando. Respiração pesada. O medo crescendo a cada passo. Quando chegaram perto, o homem largou a criança no chão, se virou e começou a atirar. O amigo da minha mãe morreu ali. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu. Estava drogada, envenenada. E todos disseram a mesma coisa. Foi Bob Barnes. Mas ele nunca foi preso. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu sentia que alguém precisava fazer justiça, que não dava para simplesmente fingir que aquilo nunca tinha acontecido. E eu decidi que esse alguém seria eu. Meu plano era simples. Estúpido. Perigoso. Eu iria até o trailer dele de madrugada e colocaria fogo. Não queria matar ninguém. Só queria destruir aquele lugar. Apagar o símbolo do medo. Roubei uma lata de removedor inflamável da escola. Numa sexta-feira à noite, fui andando em direção ao lago. O vento soprava forte. Cada passo parecia alto demais. Quando vi a luz fraca do trailer, desliguei a lanterna e esperei. Esperei quase 1 hora. A televisão desligou. A luz apagou. Silêncio. Aproximei-me devagar. O coração batia tão forte que parecia denunciar minha presença. Então eu ouvi. Clique. Era o som de uma arma sendo destravada. Uma voz surgiu atrás de mim. Calma demais. O que você acha que está fazendo, garoto? Meu corpo congelou. Ele mandou eu soltar a lata. Quando viu o que era, riu baixo. Disse que queria ver meu rosto antes de me matar. Me virou com força, e então parou. Ele sabia quem eu era. Sabia quem era minha mãe. Abaixou a arma e disse: Eu imaginei que você viria. Ele me chamou para entrar no trailer.
Lá dentro, pediu que eu contasse tudo o que achava que tinha acontecido. Eu contei. Ele ouviu em silêncio. Depois, disse: agora deixa eu te contar a minha versão. A história que ele contou não batia com a da minha mãe, nem com a da cidade, nem com nada que eu acreditava. Antes de eu ir embora, ele só disse uma coisa: vai para casa, conta isso para sua mãe, e olha nos olhos dela quando perguntar se é verdade. Eu fiz isso, e aquela conversa mudou tudo. Não vou entrar em detalhes. Só digo uma coisa: nada nunca mais foi igual entre mim e minha mãe. E é por isso que eu não volto ao Wyoming há quase 20 anos. Porque algumas verdades são mais assustadoras do que qualquer monstro. Naquele dia, quando cruzamos a porta da casa nova, sentimos algo raro: alívio. O tipo de alívio que vem quando a gente acredita que finalmente chegou a um lugar seguro. As paredes ainda cheiravam a tinta, o chão rangia de leve sob nossos passos, e o silêncio parecia limpo, quase acolhedor. A Bela caminhava devagar pelos cômodos, o rabo erguido, cheirando cada canto como se estivesse fazendo uma inspeção cuidadosa. Aquela casa parecia pronta para nos receber. Era o começo de uma nova vida. Pelo menos, era isso que queríamos acreditar. Do lado direito, porém, havia algo que não combinava com esse sentimento. Uma casa parada no tempo. Janelas sem cortinas, paredes descascadas, ferramentas enferrujadas jogadas no quintal. Uma reforma interrompida, como se alguém tivesse ido embora às pressas e nunca mais voltado. Onde deveria existir uma cerca, havia apenas um espaço aberto. Nosso quintal se misturava ao deles sem nenhum limite claro. Aquilo nos incomodou, mas não o suficiente para levantar um alerta. Ainda, atrás dessa casa abandonada, existia outra construção. De lá vinham sons abafados, portas batendo, passos apressados. Às vezes, quando estacionávamos o carro, víamos homens jovens atravessando o quintal abandonado como se aquele fosse o caminho oficial deles. Nenhum cumprimentava. Nenhum olhava nos olhos. Apenas passavam. Sempre em silêncio. Sempre rápidos. A primeira noite chegou tranquila demais. Sentamos no quintal para conversar, aproveitando o ar fresco. O céu estava escuro, mas cheio de estrelas. Falávamos sobre planos, sobre o futuro, sobre como aquela casa finalmente parecia um lar. Até que o ar mudou. Não houve barulho. Não houve movimento. Apenas aquela sensação antiga e instintiva, como se algo invisível estivesse nos observando. Viramos devagar. Na janela da casa de trás, um homem estava parado. Não apoiado. Não escondido. Apenas parado. O rosto quase não aparecia, engolido pela escuridão do cômodo. Mas os olhos refletiam um brilho estranho. Ele não piscava. Não desviava o olhar. Era como se estivesse nos estudando. O tempo passou. 5 minutos. 10, 20. O corpo começou a ficar rígido, os pensamentos confusos. Ele continuava lá. Imóvel. Presente. Entramos em casa tentando agir normalmente. Trancamos as portas. Apagamos as luzes. Deitamos na cama, mas o silêncio daquela noite parecia pesado demais, como se a casa estivesse segurando a respiração. Os dias seguintes foram calmos. Calmos demais. A calmaria que dá a falsa impressão de que tudo foi só imaginação. Até a noite em que voltamos ao quintal. Falávamos baixo, quase sussurrando, quando ouvimos o som da madeira sendo empurrada. Um rangido lento, proposital. A cerca improvisada se moveu. 3 homens surgiram do escuro. Não houve aviso. Eles simplesmente estavam ali, parados, muito perto. O coração disparou. O mais novo segurava uma bolsa grande, pesada, que parecia cheia demais. O olhar dele era inquieto. Os outros apenas observavam. Perguntei se estava tudo bem. Minha voz saiu trêmula. Ele sorriu de um jeito estranho e ofereceu algo roubado, como se estivesse testando nossos limites. Recusamos. Fiz uma piada nervosa. Ele respondeu com um ok seco. E foram embora. Mas deixaram algo para trás. A sensação de invasão. Depois disso, começaram a aparecer com frequência. Passos no quintal. Silhuetas cruzando o escuro. Entravam como se a casa fosse deles. Nenhuma palavra. Nenhum pedido. Apenas presença. A intimidação não era direta. Era constante. Um dia, vi 2 policiais levantarem a cerca e olharem a casa abandonada. Não falaram nada.
Foram embora. Aquilo não trouxe segurança. Trouxe uma certeza incômoda. Algo estava errado ali. Quando a polícia nos contou que os homens da casa de trás haviam sido expulsos, sentimos alívio. Um alívio frágil, quase tímido. Como se tivéssemos medo de comemorar. E foi aí que o terror mudou de forma. O barulho veio forte, seco, enquanto eu tomava banho. Um impacto que ecoou pela casa. Corri, com o coração na garganta. Minha namorada filmava pela janela. Um homem que nunca tínhamos visto apontava diretamente para nós. Quando percebeu que foi notado, correu até a porta e tentou abrir. A maçaneta girou. O som metálico ficou gravado na minha cabeça. Ele fugiu pulando a cerca quebrada e começou a bater nas janelas da casa vazia, como se estivesse furioso ou avisando. Chamamos a polícia. Eles viram o vídeo. Anotaram. Foram embora. Depois disso, a casa nunca mais dormiu. Assobios atravessavam a madrugada. Batidas leves surgiam na janela, sempre quando tudo estava silencioso demais. Nossa campainha com câmera foi arrancada. O cartão de memória sumiu. Alguém não queria deixar rastros. Até que veio a noite mais longa de todas. Um homem mascarado estava parado em frente ao jardim. Braços abertos, imóveis, como uma figura recortada contra a escuridão. Ele não se movia. Não falava. Apenas encarava a janela. 30 minutos se passaram. Talvez mais. O tempo parecia ter parado. Mais tarde, 2 outros surgiram. Lanternas varrendo o quintal. Um deles segurava algo pesado, comprido, refletindo a luz de um jeito errado. Não precisávamos ver claramente para entender o perigo. Chamamos a polícia novamente. Eles minimizaram. Disseram que não havia provas. Que talvez fosse exagero. Mas nós sabíamos. Porque algumas casas guardam segredos. Alguns lugares não gostam de novos moradores. E algumas presenças não querem ser vistas, apenas sentidas. E naquela casa, elas ainda estão lá. Deixe eu começar dizendo algo importante. Algo que eu repito para mim mesma todas as noites, como se fosse um aviso ou uma defesa. Eu não preciso de óculos. E não, eu não sou louca. Eu sei exatamente como isso soa quando alguém diz em voz alta. Parece desculpa. Parece alguém tentando se convencer de algo que já escapou do controle. Mas eu preciso que você entenda que eu sempre confiei nos meus sentidos. Sempre soube quando algo estava fora do lugar. E dessa vez, estava tudo errado. No começo, eu achei que fosse cansaço. E estresse. O tipo de coisa que acontece depois de um término longo demais. Mas não era. Tudo começou com rostos. Rostos comuns. Rostos que você cruzaria na rua sem pensar 2 vezes. E, ainda assim, que havia algo neles que me fazia querer olhar de novo. Era como se cada um carregasse um pequeno erro. Um detalhe invisível. Um atraso no piscar. Um sorriso que surgia rápido demais ou demorava demais para desaparecer. Nada que desse para apontar com o dedo. Só aquela sensação incômoda, como quando você percebe que alguém está te observando, mesmo sem ver quem é. 3 meses antes disso, eu tinha terminado com o Caleb. Foram quase 2 anos juntos. 2 anos que começaram bem e terminaram em silêncio. Controle e aquela sensação constante de estar sendo analisada. Ele nunca foi agressivo. Nunca gritou. Nunca bateu. Mas ele observava tudo. O tempo que eu demorava para responder uma mensagem. O jeito que eu mudava de assunto. As pausas na minha fala. Às vezes, ele fazia perguntas sobre o meu dia só para ver se eu repetiria a mesma história. E quando eu errava um detalhe, ele sorria. Um sorriso pequeno, satisfeito. Como se tivesse provado algo. Quando eu terminei, fiz o que qualquer pessoa faria tentando sobreviver a alguém assim. Troquei de número. Apaguei minhas redes sociais. Mudei de apartamento. Eu desapareci. Ou pelo menos achei que sim.
A primeira coisa estranha aconteceu numa cafeteria. Era cedo. O tipo de manhã em que a cidade ainda parece meio adormecida. O lugar era pequeno, cheiro de café queimado misturado com pão doce. Quando cheguei ao balcão, a barista sorriu. Foi um sorriso simples. Mas algo nele fez meu corpo reagir antes da minha mente. Ela inclinou levemente a cabeça e disse: "Bom dia, Sunshine." Meu coração deu um salto seco. Sunshine. A palavra ecoou na minha cabeça como um barulho alto demais num lugar silencioso. Era assim que o Caleb me chamava. Sempre daquele jeito meio irônico, meio provocador. Não era um apelido comum. Nunca foi. Sorri de volta, paguei, saí. Disse a mim mesma que era coincidência. Nada além disso. Mas coincidências não se repetem daquele jeito. Dias depois, num carro por aplicativo, o motorista me observava pelo retrovisor. Não de forma óbvia. Era pior. Rápido demais para confrontar. Lento demais para ignorar. Então ele disse: "Você já descobriu do que está fugindo?" A voz dele era calma. Casual. Como se estivesse perguntando sobre o clima. Meu estômago se revirou. Caleb disse isso uma vez. E exatamente assim. Quando eu falei que precisava de espaço. Que precisava entender quem eu era. Agora, um estranho repetia a frase como se fosse dele. E isso começou a se espalhar. No mercado. Na rua. No meu prédio. Frases soltas. Comentários rápidos. Sempre certeiros demais. Sempre pessoais demais. O que mais me assustava não era o que diziam. Era como diziam. Sem emoção. Sem curiosidade. Como alguém lendo algo que já decorou. Os olhos eram os piores. Pessoas diferentes, rostos diferentes, mas o mesmo olhar atento, avaliador. Como se estivessem me medindo. Como se eu fosse um exercício. Eu comecei a duvidar de mim. Foi por isso que procurei o Caleb. Ou melhor, a irmã dele. Eu precisava de uma explicação racional. Qualquer uma. Quando descobri que ele estava internado, longe de tudo, algo dentro de mim afundou. Porque aquilo significava que, mesmo ausente, ele ainda estava ali. Como um eco. Depois disso, minha casa deixou de parecer um abrigo. O silêncio começou a pesar. Cada barulho parecia um aviso. Quando encontrei a mensagem no verso do tapete, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ler. Você pode mudar o rosto se quiser, mas eu ainda vou te reconhecer. Não era uma ameaça direta. Era pior. Era uma certeza. No hotel, deitada na cama, eu percebi que não tinha medo de alguém entrar no quarto. Eu tinha medo de quem entraria. Quando aquela mulher ficou parada diante da minha porta, imóvel, sem expressão, eu entendi. Não precisava falar. Não precisava bater de novo. Ela já tinha feito o que precisava. Depois disso, tudo se encaixou. Não era perseguição comum. Não era alguém me seguindo. Era alguém me espalhando. Fragmentando palavras, memórias, frases, e colocando isso em estranhos. Transformando o mundo inteiro em um espelho quebrado dele. Eu mudei. De novo. Funcionou. Até não funcionar mais. Porque quando aquela mulher passou por mim e disse, ainda se escondendo atrás de livros, Sunshine, eu soube. Isso não termina. Então, se você me perguntar se eu estou exagerando, se eu perguntar se talvez seja coisa da minha cabeça,
Eu repito, com toda a certeza que ainda me resta. Eu não preciso de óculos. E não, eu não sou louca.